Maravilha. Então hoje, faltando poucas semanas para acabar o ano, enquanto eu orava essa palavra, semana passada eu falei sobre um grande vilão, a armadilha do orgulho, que eu falei, ao invés da gente falar sobre formas de você alcançar um ano novo, falar sobre produtividade, alta performance, mudança, tudo, o Senhor colocou no meu coração um dos maiores vilões que estão nos impedindo de ter uma vida espiritual, profissional, conjugal, relacionamento, família, todas as áreas, que é o orgulho. Se você não ouviu, acho que vale muito a pena você ouvir, porque o orgulho, sem sombra de dúvida, é o maior mal que a gente tem que enfrentar, e ele é muito sagaz e muito sutil na sua manifestação e nas formas que ele age. E continuando de uma certa forma, falando sobre o que nós falamos semana passada, vale a pena, então, nessa semana, nós fazermos uma retrospectiva de 2025. O que vocês acham? Vamos fazer junto uma retrospectiva do ano? Nós, gente, duas pessoas querem... O ano foi tão ruim assim. Vamos ser honestos nessa noite? Podemos ser honestos? Vocês vão ser sinceros comigo? Para a galera que falou que não queria fazer retrospectiva, eu vou fazer assim, ó. Gente, não tem vergonha de se expor, porque tá todo mundo no mesmo barco, provavelmente tem alguém pior que você. Quando o grupo é grande, dificilmente você é o pior, combinado? Quem teve um ano muito bom, levanta a mão. Cara, o ano foi bom para a maioria do povo, que legal. Quem teve um ano muito difícil, levanta a mão. Quem teve um ano mais ou menos que está indeciso? Um ano... Quem, assim... É porque eu já tive isso, por exemplo, 2021, 2022, 2023, eu falei que foi tipo filme da Marvel, parte 1, parte 2, tipo Avatar que não para de vir. Quem acha que esse foi o pior ano da sua vida e tem coragem de levantar a mão assim? O meu foi 2023. Esse ano não, que 2021, 22 e 23 foi tipo, sabe, série que renova e não sai a temporada? Ok. Quem aqui realizou pelo menos metade das metas que você queria para esse ano? Levanta a mão. Cara, a galera é produtiva. Quem aqui foi um bom procrastinador esse ano? Ai, que bom, mas também tem os procrastinadores para fazer a média do grupo, né? Quem aqui juntou dinheiro? Mano, a galera é também econômica. Quem aqui deve mais do que pode? Ok. Quem aqui nem sabe mais onde estão os alvos desse ano? Oh Deus, tem misericórdia de nós. Quem aqui nem sequer fez meta para esse ano? Pode levantar a mão, não deixar te reprimir não. Quem não fez metas para o ano, só falar, mais um ano. Eu estou na mão de Deus. O que Deus quiser eu aceito. Eu já nem sonho mais. Quem aqui teve uma grande frustração esse ano? Nossa, eu tive várias na vida. O ano, viu? Quem aqui começou a namorar esse ano? Cadê os solteiros? Meu irmão, você tá com vergonha de falar que tá namorando? Mano, sua namorada tá aqui não, né? Não tá mesmo. Você tá do lado de dois homens, tô preocupado não, né? Quem aqui casou esse ano? Teve alguém que casou? Este é o grito de quem provou e viu da bondade de Deus. Este é o grito da terra seca encontrando o manancial. Este é o grito daquele... Deixa pra lá. Quem aqui terminou esse ano? Ou fica triste, não. Ou talvez fica feliz. Talvez foi livramento. Foi livramento? Foi livramento pra ele? Fiquei preocupado, tô brincando, tá, gente? Se é a primeira vez, não julga, não. Quem aqui, alguém aqui, quem engravidou esse ano? Teve alguém que engravidou esse ano? Quem teve filho? Que bebê fofinho. Gustavinho, meus bebês. Quem aqui, alguém aqui formou em algum curso, escola esse ano? Carisma, cadê os carismáticos? Fizemos então uma retrospectiva do ano? Então obrigado, voltamos no culto semana que vem. Era isso, tô brincando. Agora vamos descer um pouco? É porque se eu fizesse isso, eu estava te dando uma sessão de autoajuda, de coaching, e vou guardar isso pra galera que sabe. Como não é muito a minha área, vamos falar de uma coisa que eu sei? Julgar. Vamos lá na Bíblia, em 2 Coríntios 13, 5.
Teve alguém que foi promovido no trabalho? Cadê a galera para eu saber? Mano, ninguém foi promovido, então por isso que ninguém tá pagando pizza. A pizza hoje é por conta do Gabriel, que foi promovido, e hoje é por conta do Gabriel. Cadê a galera que ficou desempregada esse ano? Então tá todo mundo podendo pagar pizza. Cadê a galera? Teve alguém que começou a empreender esse ano, abriu alguma empresa, alguma coisa? Que orgulho pros meus empreendedores. Quem aqui abriu empresa e deu errado? Não, tá sozinha. Faça um grupo depois de vocês. Quem sabe vocês aprendem com o erro do outro. O CRI tá ali. Pra isso, ninguém tá lá participando do CRI. Talvez você precisa criar vergonha na cara. Talvez é uma opção. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se a si mesmo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Então, no início vai dizer, examinem-se a si mesmo, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Então, vamos começar a falar de umas metas mais pesadas? Vamos. Porque 2 Coríntios 13, o texto é mais pesado. Eu peguei só esse trecho, porque Paulo vai descer para o play e vai começar... Ele já começa falando com a igreja de Corinto nesse capítulo. Eu já fui aí 2 vezes. Quando eu for a terceira, a gente conversa. Tipo xingo de pai e de mãe, que fala, se eu for aí... Ele fala, já que vocês vão acreditar em mim quando eu escrevi 2 vezes, agora eu vou ter que ir aí. E quando eu for, vocês me aguardam. Porque eu vou ter que ser duro com vocês. E aí ele vai jogar esse versículo falando, vocês vão se examinar. Se vocês estão fazendo o que dizem crer, vocês estão aprovados. Caso contrário, reprovado. Vamos falar então sobre vida espiritual? Vamos fazer uma retrospectiva espiritual desse ano? Eu não vou pedir para você levantar a mão para eu não passar vergonha junto com vocês. Combinado? Vamos para o primeiro ponto da retrospectiva do ano? Porque a galera celebrou que ganhou dinheiro. Agora eu quero ver se você iria celebrar em eu te perguntar a primeira coisa. O quanto você orou esse ano? Porque é muito bom trabalhar, não é mesmo? É muito bom quebrar a cabeça. É muito bom entrar em relacionamento que você nem devia ter começado. É muito bom aceitar a proposta que Deus ia te dizer não. O quanto que você orou? Eu vou lendo textos bíblicos com vocês para a gente ganhar tempo. E vale a pena ou você anotar, ou você ouvir, ou você assistir de novo, ou você só chorar mesmo, dependendo. A maioria vai saber que em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia nos ordena a orar sem cessar. Oração, hoje nós ensinamos oração como uma disciplina espiritual, você dedicar 1 hora específica para a oração, porque é muito válido como uma disciplina espiritual, como um fortalecimento da fé, mas a verdade também é que oração não era para ser dedicado só 1 hora do dia, deveria ser ininterruptamente. Mas sabe o que é complicado de te ensinar hoje a orar sem cessar? Porque hoje nós estamos ao mesmo tempo ensinando, vários pregadores estão ensinando que você tem que ser menos espiritual e mais racional. Estamos fazendo um movimento de te dar tanta ferramenta de autoconhecimento, autoajuda, autoanálise, alta performance, tudo que a gente não ensinou o básico. Antes de qualquer coisa, você orou? E aí eu te pergunto, você orar sobre tudo na sua vida te faz mais fraco, te faz mais indeciso ou te faz mais forte espiritualmente? Porque a oração, eu não estou orando à mãe natureza, eu não estou orando ao Deus Sol, eu estou orando ao único Deus que existe e que é o único que escreveu a minha história e é o único que tem os planos para a minha vida e é o único que sabe o meu dia de amanhã. Então você concorda comigo que na retrospectiva, se eu trabalhei mais, ou se, melhor dizendo, se eu gastei mais energia nos meus projetos e no meu trabalho, se a minha energia foi maior nisso do que na oração, parabéns, você alcançou metade talvez do que você poderia ter alcançado se você tivesse orado mais. Porque eu vou ler versículos que falam a obrigação e ao mesmo tempo eu vou passar uma pincelada nos prejuízos quando você não faz isso, combinado? Porque a Bíblia também vai dizer em Mateus 26, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a minha pergunta é,
será que você esse ano fez ótimas escolhas naturais, mas que você só alimentou a sua carne e você caiu? Porque oração é um processo de vigilância. Oração não é, gente, claro que entrar em oração é um assunto longo. Outro dia eu dei uma reunião para os líderes, falamos sobre oração, deitamos, enrolamos, fizemos um caderninho de oração, fizemos tudo. Mas oração tem várias fases, processos e finalidades, ok? Ok? Tem oração como petição, como consagração, como intercessão, tem vários tipos de oração. Mas oração também é processo de vigilância. Para de também olhar para a oração só como um ato tão lindo e maravilhoso de exaltação a Deus, que também é. Aí esse nome vai ser louvor, adoração. Mas ela é para te deixar atento e vigilante, para você não cair em tentação. Pelo amor de Deus, para de achar que você é forte, que você não é. Você já parou para pensar que você tentando ser forte, você sempre deu errado? Assume a sua fraqueza, assume a sua incompetência e gasta a sua preciosa energia orando para o único Deus que é capaz. E aí você nem tem que sofrer se você é bom ou se é mal. Porque você já sabe que você é ruim mesmo. E você orou. Vai dizer em 1 Pedro, por exemplo, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vai dizer em Mateus 6, que ele cuida de nós. Por que a gente anda preocupado, ansioso, sendo que ele cuida das aves, cuida dos lírios. Gasta mais energia para 2026. Já que a gente fez um recapitulando aqui, provavelmente você orou pouco esse ano. Porque tá difícil orar, não tá? É rotina, é trabalho, é estresse, é cansaço, é comida, é reunião na igreja, é louvor, é adoração, é dança, é teatro, é cantata, é o raio que o parto. Então tá difícil orar. Mas sabe o que você gasta ano que vem? Sai de todos os ministérios se for preciso. Mas não sai do lugar de oração que Deus te mandou ficar lá. Porque não adianta você servir tão bem e tão carnal, não. Combinado? Você já parou para pensar que talvez muita briga que você caçou esse ano foi porque você orou pouco? Você já parou para pensar nessa hipótese? Quanto barraco que você entrou? Quanto tumulto que você caçou, que você só não estava orando mesmo? Porque o espírito estava tão fraco, que a carne estava gritando e você só agiu na carne. É matemática. Vamos para o próximo? Quanto você leu a Bíblia esse ano? Complicado, né? Complicado, que nós estamos entrando num ponto, meu Deus, isso me dá até pânico no coração assim, nem colocaram playback, não sei pô, também não, que eu não gosto, para nem ficar mais sutil o negócio. Tá, nós estamos entrando num ponto tão complicado, que tá cada um falando cada asneira, e o pior é que o povo tá seguindo as asneiras que eu tá falando. Sabe por quê? Porque você não conhece a Bíblia que você tem. Com muito amor, respeito, carinho, coraçõezinhos picados, trilha sonora do amor, musiquinhas natalinas, mas a Bíblia vai dizer que no fim cada um vai procurar para si seus mestres, vai procurar para si os seus ensinos. Então sabe o que a gente está fazendo? Usando de um ótimo fast food espiritual. Aí essa pregação me anima, aí essa pregação me alegra, e às vezes está falando nada com nada, meu Deus do céu. E errado é o pregador? Não sei, não quero saber, não vou gastar energia com isso. Errado é quem cai no que você não conhece. A Bíblia é um privilégio dos pregadores, dos preletores, porque isso é a história antiga da igreja, tá? Isso é problema lá do passado. A Bíblia é para todo mundo. Salmo 119, 105 vai dizer: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mateus 22, 29 também vai dizer: vocês são enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia poderia falar que ela é pão para alimento, posso falar que ela é verdade que liberta, mas tem um texto forte que vai falar que ela é lâmpada. Lâmpada é para acender a luz e não te deixar tropeçar. Lâmpada te aponta o caminho. Da mesma intensidade, e para não cair no erro, da mesma intensidade que você ora, você precisa ler a Bíblia. Porque também vai para outro extremo. O irmão ora sem cessar, mas lê nunca. Aí você está orando o quê? Eu ensinei para os líderes. Eu vou fazer isso com vocês ano que vem, se Deus permitir. Uma das orações mais poderosas que existe é quando você ora a palavra. Quando você declara a palavra. Você não ora o seu achismo, o seu intelecto e o seu sentimento. Até porque provavelmente você não vai conseguir orar muito tempo com o seu achismo e os seus sentimentos. Você vai se perder nos seus pensamentos, você vai ficar confuso, você vai ficar viajando na maionese, você vai pensar em um monte de problemas, você vai começar a mexer no celular, você vai começar a limpar a casa, você vai começar a dormir, você vai fazer 1000 coisas, menos orar.
a melhor ferramenta é orar a palavra. Eu não preciso saber muito o que orar, eu preciso saber declarar a palavra. Senhor, eu estou ansioso, eu vim orar ao Senhor para que o Senhor me ajude a tirar a ansiedade. Por quê? Porque 1 Pedro 5:9 vai dizer, 5:8, quer dizer, 5 alguma coisa. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Senhor, eu lanço ao Senhor a minha ansiedade. Está vendo que ficou diferente o negócio? Eu não estou declarando achismo, não estou declarando que a Bíblia declara. E se a palavra é viva e eficaz, ela é responsável em gerar o fruto dela. Não sou eu que tenho que fazer a palavra frutificar, o Senhor é responsável pela palavra dele. Eu só estou declarando a palavra dele. E a Bíblia vai dizer, vocês são enganados porque não conhecem a Bíblia. Quantas profecias foram ditas erradas esse ano na sua vida? Quantos cortes e trechos você assistiu que você foi levado por essa doutrina, que a Bíblia vai ser chamada de doutrina vã doutrina. Quantas coisas você aplicou para si, aí nós poderíamos entrar em alta performance, tudo. Que aí quantas vezes você disse, porque Deus tem que me dar. Porque Deus tem que fazer. A Bíblia vai dizer que por acaso agora o vaso manda no oleiro? Eu não estou sabendo que o vaso dá ordem ao oleiro, não. Eu não sabia que nessa relação a criação dá ordem ao Criador. Deus não tem que fazer nada. Sabe o que Deus tinha que fazer? Mesmo mandar um raio e matar todo mundo. Consequência é colheita do pecado. Sempre fala o que Deus tem que fazer. Deus é justo. Então Deus tinha que fazer, sabe o quê? Acabar com a terra. Mas uma coisa que Deus fez, que nem precisa fazer, foi dar a graça. E Paulo é muito inteligente ao dizer que a graça dele nos basta. Já é o maior privilégio. O que vier depois disso é lucro. Foi só um presente, um bônus da graça de Deus. Então, quantas vezes você foi levado? Aí sabe o que gera? Porque aí esses cortes não vão mostrar. Quantas pessoas frustradas com Deus porque ouviu falar que Deus faria acontecer, só que é imprudente, é insensato, não é bom em abrir empresa, não é bom em administrar e quebrou a cara. Quantas pessoas entraram em relacionamentos porque ouviu em uma pregação que quem escolhe sou eu, e você não está sabendo nem escolher a roupa que você vem para a igreja, e aí você ficou capaz de escolher um namoro, só que você é todo ferido, machucado, todo carente, viveu uma série de relacionamentos abusivos um atrás do outro, e aí agora você é apto para escolher alguém. Mas não é Deus que é apto não, não é Deus que conhece, não é Deus que sonda a mente, o coração, as intenções, não é Deus que esquadrinha. Você é mais inteligente que Deus, realmente, é você que é melhor que Deus. E aí você cai nesses ensinos, por quê? Porque você não conheceu a Bíblia. Faz sentido ou não faz? Gente, vocês estão longe, faz sentido ou não faz? Porque eu estou preocupado, que você está calado com a cara de... Gente, fica com raiva de mim? Não, estou lendo a Bíblia. Próximo. Quanto você cultuou? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Porque culto online é bom demais, né, gente? Nem é, o som direto dá problema, nada contra os meninos do som. Mas direto, você consegue cultuar online e cultuar igual se estivesse aqui dentro? Porque eu não consigo. Você consegue estar lá na frente da TV assim? Você consegue? Você consegue orar pela sua esposa do lado e quando o pastor fala, ora pela sua família? Você está assistindo o culto, gente, na casa de banho. É mentira? É mentira? Ah, porque... Você está lá assistindo o culto, você não está fazendo comida, não. Porque o culto de domingo não acaba quase 1h da tarde, você não está morrendo de fome, não, né? Porque sou só eu que morro de fome domingo de manhã. É que eu comecei a estar em desespero, quando é meio-dia e gente ainda não foi nem para o apelo, e meu estômago já está aqui numa guerra infindável, e eu só começo a clamar, fala, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí nesse dia, que pela misericórdia de Deus, o culto... O Senhor faz coisas tão lindas. Eu só busco em desespero, Jesus. O Senhor hoje está quebrando todo mundo. Vai ver metade da igreja na frente. Já são 12:30. E está todo mundo aqui chorando. E eu só estou aqui, o quê? Morrendo de fome. Alguém mais passa por isso ou sou só eu? Mas aí você em casa dá o culto devido ao Senhor. Você não faz isso enquanto você cozinha não, né? Não. Você é muito mais espiritual. Você é muito mais santo. Pode ter um ou outro aqui. Mas eu... duvido que a grande maioria é assim. E Romanos 12:1 vai dizer, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então ele está falando, olha, estou te pedindo, entrega seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso se chama? Culto racional. Culto é uma entrega total do seu corpo, santo, puro e agradável. Isso é culto.
cultuar vai ser também uma palavra usada para servir, para adorar. Porque culto, é engraçado que a gente criou essa palavra culto, mas é difícil até achá-la na Bíblia. Por isso que a gente vai buscar as definições. É muito legal que no inglês, por exemplo, vai ser service, que é justamente o ato de trabalhar, o ato de serviço. Porque cultuar é um ato de servir ao Senhor e ao próximo. E aí você é um grande santo que está servindo aos seus irmãos lá dentro de sua casa. Tá assim. Eu ouvi essa semana uma coisa muito legal. Eu fui num dos GCs essa semana e uma menina falou que graças a Deus, ok? Mas pela vida do GC, pela vida de cada um que estava no GC, foi muito importante para que ela não desviasse, porque ela era nova na fé. Quantas tentações você caiu, quanta besteira você fez porque você só faltou um culto? A gente tem que voltar a falar desse assunto. Eu não estou falando que a santidade de Deus só está na igreja, não. Mas se você é fraco, por que carga d'água você vai brincar de ser Davi e falar, hoje eu não vou para a guerra, não. Hoje eu vou ficar em casa. O homem que foi chamado, que Deus fala, encontrei na terra um homem segundo meu coração. Ele viu um rabo de saia e não aguentou. E aí você é muito melhor. Você realmente é muito melhor. Gente, a gente tem que voltar a falar desse assunto, porque igreja é lugar de proteção. Igreja, irmão, é lugar de proteção. Tem mais vários outros textos. Vai dizer, por exemplo, Salmo 100, versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com um cântico. Salmos 95, 6. Venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E um irmão do culto, tem um que é comunhão. Vamos colocar outra palavra? Relacionamento. O quanto você se relacionou esse ano. Não é relação sexual errada, tá? Não é enfiar a língua na boca do outro quando você não devia, não. Né? Já que mandou relacionar, eu vou para a cama. Os casais deviam ir, né? Os casais deviam ir. Mas os que são solteiros, não devia ter ido, não. Mas o quanto você se relacionou com seu irmão esse ano? O quanto você permitiu que o seu irmão acessasse o seu coração e você criasse amizades? O quanto você se disponibilizou a servir o seu irmão por meio da comunhão do relacionamento? Gente, e lendo esse ponto, sabe o que é legal? Deus colocou isso no meu coração e eu falei, não estou entendendo. Aí eu fui na Bíblia, e a Bíblia é maravilhosa. Atos 2:42 vai dizer, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até aqui tudo bem, está contando que a igreja primitiva tinha uma característica que era o quê? Eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino bíblico. Eles também perseveravam o quê? Na comunhão, na divisão de pão ou na divisão de bens. Então, relacionamento, compartilhamento e nas orações. Identidade da igreja. Só que eu poderia parar. Identidade da igreja de Cristo é essa: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Essa é a identidade da igreja, ok? Mas, em Hebreus 10, 24, vai dizer, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. A igreja, o seu irmãozinho do lado maravilhoso, melhor dizendo, você que é o que está do lado dessa pessoa, você tem uma missão, encorajar o outro. Mas aí eu vou falar de mim, né? Para não falar mal dos outros. Com que frequência você encorajou, com que frequência você brigou com o outro? Com que frequência você gastou sua preciosa língua falando mal? Está dizendo que nossa função é encorajar, porque o dia do Senhor vem. É basicamente assim, para que ele não desista, até que o dia do Senhor venha. O meu trabalho é ficar tipo assim, vai, não desiste, continua, vai, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Hoje eu quero cair, mais um passo. Mas hoje eu não quero, mais um passo. Sabe, você dá esse suporte. Se for preciso, você carrega o irmão, você vai do lado dele e fala, você não vai cair, nem que eu te puxo a força. Com que frequência você fez isso, ou com que frequência você se permitiu receber isso? Gente, estratégia velha de combate de qualquer lugar do mundo, qualquer guerra que você estudar, isola o adversário que ele é vulnerável. Aí você acha que o diabo, que é astuto em causar contenda, não vai usar essa estratégia, não? Eu estou te falando que é fácil lidar com o irmão do lado? Estou te falando que vai ser esse mar de rosas? Às vezes você vai ser incentivado a permanecer firme por ódio.
tô brincando. Por um amor diferente. Talvez você vai permanecer no Senhor, porque aquela pessoa te irrita tanto, você fala, eu preciso orar, para eu não brigar com ela. Alguém mais passa por esse desafio, ou sou só eu? Porque vocês acham que pastor não tem problema não, né? Pastor não irrita com o irmão não, né? Vocês acham que nossos irmãos em Cristo, os pastores que trabalham juntos, às vezes quando a gente não quer se pegar na porrada não, né? A gente tem que fazer o quê? Amar. E olhar para aquele irmão, para aquele pastor e falar, meu irmão, eu te amo. É com amor que eu venho aqui lavar minha roupa suja, porque a gente aprendeu uma coisa, a gente tem que quebrar o pau, porque quebrar o pau é a base da maturidade. Você está insatisfeito com alguém, o que você faz? Não gostei do que você fez. Que ao invés de eu ser falso, o que eu vou chegar naquela pessoa e falar? Olha, o que você fez eu não gostei. Achei você muito mal educado. Aí vai falar, mas você é um folgado, sou mesmo. Aí a gente vai brigar meia hora e no fim fala. A gente se abraça, chora, ora e fica mais próximo. Porque só a gente madura faz uns negócios desses e tem que sair mais amigo. Porque o que separava era a briga. Se eu acabo com a briga, sobrou o quê? Amizade. Então você perceba comigo, eu vou ler de novo esse texto, vai dizer, considerem uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Está falando, considera, está dizendo assim, Rafael, considera o Breno muito importante para te incentivar às boas obras e ao amor. Olha para esse irmão do lado e fala, cara, é esse irmão que vai me fazer amar mais a Deus e fazer ser mais próximo de Deus. Com que frequência esse ano, então, você se relacionou com seus irmãos? Com que frequência você se permitiu não só ser participante de um culto, mas ser irmão de Cristo de alguém? Irmão em Cristo, né? Não irmão de Cristo. Ai, gente, sou irmão de Cristo. Cara, tá vindo bem. Daqui a pouco começa num grupo que eu tenho que o povo me humilhar, você vai ver. Porque os irmãos que eu tenho é maravilhoso. Eles te incentivam, não, eles te esculacham. Então, experimenta a partir de agora parar de ser agente secreto de Cristo e se expõe no relacionamento, se expõe à amizade. Você não vai conseguir sozinho, você não é tão forte assim. Se você for chato, bom que você para de ser chato. Se o cara do lado for chato, você está se relacionando, talvez ele comece a ser legal. Ou talvez você se torne chato com ele. Não sabemos. Mas sabemos que o seu chamado é o quê? Ter comunhão, se relacionar, fazer amizade. E parar de culpar o pastor que não te deu a atenção que você precisava. O último ponto, assim, muito importante. Ó, colocaram a trilha sonora no fim, cara, que legal. O povo já está bocejando, põe um negócio desse, o povo agora vai com Deus. Porque um último ponto para acabar. Ah, não, é ele. Mano, você chegou atrasado, cara. Você chegou atrasado para fazer o pessoal dormir. Último ponto, que a gente tem uma mania muito feia. Duas coisas para você nunca mais fazer na sua vida. Que se eu ouvir essa frase, cara, eu vou perder minha paciência. Eu tô te avisando, para você não vir falar isso comigo. Primeiro, pastor, eu não te procurei que você é ocupado. Você tem a minha agenda? Você tem? Então para de usar isso de desculpa, porque você só não procurou que você não quis. Porque uma coisa que eu e você podemos dizer, gente, eu já atendi o povo de madrugada, cara. Eu já fui salvar no Brasil um relacionamento falhado, que já ia fracassar de qualquer dia de madrugada. Que a menina falou, vocês vão vir aqui que eu vou matar esse menino. Vamos lá. Ela socou ele. Gente, pensa na menina brava que era. E o menino, pra piorar, era debochado. Ele começou a rir na cara dela. Quando eu vi, ela só voou em cima dele pra socar ele. E o que eu fiz? Vou abrir alas. Eu? Vou separar a briga? Deus que me livre. Deixa esse pegar. Porque senão no corpo de delito fala que eu ainda pus a mão. Não. Você só não procurou porque você não quis. Porque quando você terceiriza uma responsabilidade, você está dando uma desculpa muito feia. Eu já deduzi que você não poderia me ajudar e por isso eu preferi afundar. E ainda transfere a culpa para o outro indo embora culpado. Nunca mais diga isso. Procura. Se não der certo, procura outro. Combinado? Segundo ponto. Talvez não seja um pastor que vai te ajudar. Talvez era uma função de um amigo. Talvez você poderia ter um bom amigo para te ajudar. Talvez você não consegue orar. E talvez você criasse uma amizade boa. Você falava, cara, vamos orar junto todo dia de manhã. Talvez você teria um amigo que seu pastor não vai te atender porque ele também trabalha. Mas ele vai pegar e você vai ligar para um amigo, talvez consiga. E você fala, cara, eu não estou bem, você pode orar por mim rapidinho aqui? Porque a Bíblia não terceiriza para pastor, não. A Bíblia diz que isso é função do irmão em Cristo. Não sei aonde que na história se perderam que isso é função de pastor. Irmão em Cristo, amigo, deveria ser a primeira pessoa que você procurar e pedir socorro. Fala, cara, me dá um help aqui rapidão. Amigo bom. Se for um amigo para dar conselho ruim, hoje eu liguei para um grande amigo meu,
pastor, e eu falei, pastor, tô te ligando só para eu desabafar, porque, sim, sabe, me ajuda. Aí eu sabia que ele não ia me apoiar, né? Mas a gente cria a expectativa que alguém vai te apoiar. Alguém tem amigo que não te apoia, que só te esculacha? Esses são os piores que tem, mas são os que Deus te dá para te melhorar. E aí ele me ouviu, eu comecei a falar, cara, ele me ouviu, ganhei. Ele até falou que eu estava certo. Quando eu falei, ele falou que eu tô certo, eu falei, cara, ganhei o dia. Aí do nada começou a me esculachar. E sabe aquele povo que te esculacha com tanto amor, que te humilha com tanta graça, que você nem percebe a humilhação quando você vê se já está chorando? Ele tem esse dom. E ele começou a repetir, eu falei, eu já entendi. Obrigado. Ele, não, mas você entendeu mesmo? Começou a repetir de novo, e eu odeio que repete. Aí eu falei, uma hora eu falei com ele, pastor, é muito simples. Falei, eu te liguei porque eu sei que você é um amigo que vai falar o que eu preciso ouvir, não o que eu quero, mas já entendi. Já sei que eu estou errado de qualquer jeito, você falou que estava certo à toa. Que você falou que eu estou errado. Eu já entendi. Dá para você mudar a página? Isso é amigo bom. Amigo bom é esse que te leva para perto de Deus, que te confronta, mas que também te dá suporte, que ora com você, que chora com você, que sente a sua dor, que te abraça. Mas quando tá vendo que você está estacionando nada e fazendo drama, e fala, sai desse drama que eu não tenho paciência para você ser dramático não. Levanta e vai engolir seu choro e vai andando. Relacionamento com irmãos em Cristo é assim que tem que ser. Duas coisas, procure amigos assim e seja esse amigo. Se você não é esse amigo, se torne. Seja um exemplo para o seu amigo olhar para você e falar, cara, eu quero ser como esse meu amigo é em Cristo. Se torne essa pessoa. Porque se você não é capaz de fazer isso por si mesmo, faça por amor ao próximo. Falando, cara, tem pessoas que precisam de mim, eu quero dar minha vida para essas pessoas. Se coloca de pé no seu lugar. Salmo 139, 23 vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Jeremias também vai dizer, cadê aqui? Isso aqui se eu fechei, só um segundinho. Lamentações de Jeremias 3,40 vai dizer, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. A gente não pode acabar esse culto sem antes fazer essa oração de regresso ao Senhor. Fazer esse movimento de falar, Deus, eu vi que esse ano eu não te dei nem metade do que o Senhor merecia e eu provei, eu colhi o fruto da minha desobediência, eu colhi o fruto do meu afastamento, mas hoje eu quero voltar para o Senhor. Lamentações vai dizer exatamente isso. Olha para o seu caminho, prova o seu caminho, esquadrinha ele e volte para o Senhor. Tudo isso que eu te falei é só para que haja um movimento, voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor é só o desviado que volta para o Senhor? Não. É todos aqueles que estão começando a sair da rota e tem que voltar. E isso é todos nós. A cada manhã. E aproveita esse momento, eu vou te dar alguns minutos para você orar, para que você comece a falar, Deus, ainda dá tempo de eu voltar para a rota, eu não preciso esperar um ano virar, para eu criar uma nova meta, para eu criar um novo sonho real, dá tempo de eu voltar agora, dá tempo de hoje ainda eu voltar para o Senhor, dá tempo de hoje ainda eu voltar para aquele lugar que o Senhor me chamou, dá tempo de hoje ainda eu voltar a orar, dá tempo de hoje ainda eu voltar a me relacionar com o Senhor, eu voltar a ler a Bíblia, e eu voltar a me relacionar com meu irmão e cultuar. Eu não sei como você viveu esse ano, mas eu sei que dá tempo de você mudar. Aproveita esse dia para você voltar para o Senhor. Esquadrinha o seu caminho, se analisa, fala, Deus, o que eu fiz na minha vida esse ano? O quanto eu me esfriei, o quanto hoje meu coração está frio, o quanto eu estou andando com pouco combustível da fé, o quanto a minha vida espiritual está andando no tanque vazio, o quanto eu estou andando, arrastando, porque eu não estou indo para esse lugar do Senhor. E se você quer voltar a se relacionar com o Senhor, fala, Deus, eu quero voltar, eu preciso voltar. Esse lugar que o Senhor me chamou, eu não posso sair dele. Me amarra nesse lugar, me transforma em seu prisioneiro, Deus. Eu quero ser
considerado escravo do amor de Deus. Eu quero me chamar de prisioneiro do amor de Deus, porque eu não sirvo para ter uma liberdade falsa. Eu não sirvo, Deus, para achar que eu posso andar com as minhas pernas. Andar com as minhas pernas me leva para fora da sua casa. Andar com as minhas pernas faz eu te pedir, me dá a minha parte da herança. Andar com as minhas pernas me faz ir lá para fora e comer comida de porco, ser humilhado, me contaminar. Andar com as minhas pernas me faz sair dos seus braços, da sua casa. Mas hoje eu volto, Senhor. Hoje eu volto. Hoje o meu coração, eu dou ele ao Senhor e te peço, queima ele de novo. Põe o seu óleo, que a chama não se apague. Que a chama não se apague. Enche de óleo, enche de azeite, enche. Senhor, que a nossa vida não seja mais a mesma, que a nossa vida não seja igual. Deus, nos transforma, nos muda e faça o nosso coração queimar como nunca queimou. Eu oro em nome de Jesus para que nessa noite, independente de como vivemos esse ano, que possamos viver intensamente essa reta final, mas não porque o ano vai acabar, mas porque começou uma nova vida. Que o Senhor nos faça voltar para o centro da vontade e experimentar da sua bondade mais uma vez e nos apaixonar com a sua graça. Nos traz de volta para esse lugar, nos acorda de novo, nos leva a orar mais uma vez. Nos leva nesse lugar mais uma vez e nos traz de volta, Jesus. Nos traz de volta, Jesus. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor e falamos abertamente, nós erramos, nos perdoa. Nós nos arrependemos, mas nós te pedimos, nos traz de volta com a sua graça, com a sua misericórdia. E faça em nós a sua obra, que nós possamos viver uma vida intensa. Intensidade, eu profetizo intensidade em nome de Jesus. Eu declaro uma vida intensa diante do Senhor, ardendo, queimando, transbordando. Quem chegar diante de nós vai ser transformado pela glória de Deus, porque nós transbordamos a glória de Deus. Nós transbordamos a glória e por onde passamos deixamos um rastro da glória de Deus. Por onde passamos deixamos a marca de Cristo. Por onde passamos deixamos a identidade de Cristo e a marca da santidade em nome de Jesus. Se você crê, aplaude o Senhor e glorifica. E eu não posso encerrar esse culto sem também orar por você, que durante essa palavra o Senhor pode ter colocado ao seu coração. Você estava longe do Senhor, afastado. Você se considerava talvez um desviado, alguém que estava perdido. E o Senhor te chamou de volta para esse lugar. Se tem alguém aqui assim nessa noite, eu não posso ir embora sem orar por você. Então eu queria que você fizesse o sinal com essa mão bem alta, se tem alguém, que nós vamos orar hoje por você. Se não tiver, nós encerramos o culto. Mas também eu não queria te deixar que você fosse embora sem ter a oportunidade de conversar. Então se também durante essa palavra o Senhor colocou algo no seu coração, eu, minha esposa, os nossos líderes vamos estar aqui, que nós queremos te servir e orar por você em nome de Jesus, amém? Então, Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por tudo que o Senhor fez, por tudo que ainda vai fazer, por tudo que a sua presença vai mexer em nós. Nos abençoa a voltar para casa, nos leva em paz, nos livra do mal, abençoa aqueles que já estão nas casas e que possamos ter um fim de semana sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Amém, aplaude o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Lembramos que nosso culto não acaba aqui, ele continua no